Muito boa noite a todos. Com quem não falei ainda, sempre com muito carinho, com muita gratidão, que nos reunimos mais uma vez sob as bênçãos de Jesus, com a nossa querida família aí de Cachoeiras de Macacu. É muito bom estar com vocês. Hoje, como dito, temos escolhido rumo ao mundo de regeneração. Lá no Evangelho de João 14, encontramos uma fala de Jesus quando ele diz: não turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Sim, as muitas moradas na casa do Pai. Por tantos milênios, o homem acreditou que estava numa situação isolada aqui no nosso grande e minúsculo planeta Terra. Hoje, a ciência, com a avançada ciência, até onde conhecemos do universo, o universo contém um número imenso de galáxias. Existem mais galáxias no universo conhecido do que o total de todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. É um número que a gente não consegue sequer imaginar. Então seria um absurdo nós acharmos que só aqui, nesse nosso cantinho do universo, estaria a vida, a criação do Pai. Os Espíritos nos informam que nós, Espíritos, filhos de Deus, habitamos todo o universo. Desta forma, todos criados da mesma maneira, simples e ignorante, destinados à perfeição. Como é que nós trabalhamos para chegar a esta perfeição, à ascensão, à condição de um espírito perfeito? Precisamos desenvolver as nossas asas, as asas que possibilitarão este voo rumo ao alto no processo evolutivo. De um lado, a asa da sabedoria. Do outro lado, a asa do amor. Lembramos que nenhuma ave, nenhum pássaro voa com uma asa só, ou com uma forte e a outra fraca. Precisamos desenvolver ambas as asas de forma consistente e permanente. A asa da sabedoria nós desenvolvemos através da nossa intelectualização. O ser humano é uma esponja de aprendizado. É praticamente impossível dizer que a gente fica um único dia sem aprender algo de novo. E se nos focamos nisso, e principalmente nas coisas que nos são mais importantes, mais saudáveis ao nosso conhecimento, mais positivas, melhor ainda. Já a asa do amor, nós desenvolvemos à medida que nós vamos edificando, vamos assimilando novos conceitos éticos morais. E não há nenhum local, nenhuma maneira melhor para a gente desenvolver os nossos conceitos éticos morais do que seguir cada vez mais à risca e cada vez mais naturalmente a lei de amor colocada por Jesus. E assim nós vamos, nesse longo processo evolutivo, nós vamos fortalecendo as duas asas, vamos formando essas asas, fortalecendo, que vai nos permitindo a ascensão no nosso processo evolutivo. Allan Kardec, de uma maneira bastante didática, veio a nos informar que dentro deste longo caminho evolutivo, obrigatoriamente nós vamos transitar por 5 modalidades de mundos. São elas: mundo primitivo, mundo de provas e expiações, que é como está enquadrada a Terra atualmente, mundos de regeneração ou mundo regeneradores, mundos ditosos e felizes,
e, por fim, mundos celestes e divinos. Os mundos primitivos, como o próprio nome já diz, ele é destinado às nossas primeiras encarnações, extremamente simples, totalmente ignorantes, muito instintivos e com a nossa capacidade de raciocínio embrionária, se desenvolvendo pouco a pouco, o que vai nos fazer a diferença para os animais irracionais. Por ali, pelos mundos primitivos, estaremos transitando por muitas e muitas encarnações, desenvolvendo principalmente a nossa capacidade de raciocínio, quando ela já está em condições de nos levar aos mundos de provas e expiações. Nos mundos de provas e expiações, na qual a Terra está enquadrada atualmente, nós já possuímos uma boa capacidade de raciocínio, estamos em processo de intelectualização. No entanto, o nosso desenvolvimento ético-moral ainda é muito precário, motivo pelo qual é característica deste mundo de prova e expiação ser um mundo onde o mal ele se sobrepõe ao bem. Existe uma participação muito grande do mal sobre o bem. No sistema de provas, nós vamos a cada encarnação, nós vamos, como o próprio nome diz, nós vamos colocar em prova tudo aquilo que já estamos aprendendo. Vamos diante dos atrativos do mundo, diante das diversidades, das adversidades, das vicissitudes. Nós vamos estar sempre, diariamente, colocando em prova se verdadeiramente está consolidado o que estamos aprendendo ou ainda continuamos errando. Já através das expiações, sim, pela bondade infinita do Pai, e não por castigo, como por muito tempo se imaginava, pela bondade infinita do Pai, Ele permite que tenhamos, sim, as nossas aflições, as nossas dores, os nossos dissabores, para que possamos despertar para a necessidade da reparação dos nossos erros, das nossas imperfeições, nos dando esta motivação à nossa reforma íntima. Pois tudo aquilo que nós não despertamos pelo amor, o Pai de pura bondade nos concede a possibilidade da dor momentânea para que ela sirva de aguilhão, de despertador para as nossas necessidades evolutivas. Já no mundo de regeneração, um mundo onde os habitantes, eles desejam exclusivamente o bem. É um mundo onde ainda existem resquícios do mal. Nós ainda trazemos alguns resquícios do mal. Mas, no entanto, o bem já se sobrepõe ao mal. O mal é bem residual, motivo pelo qual continuarão existindo as provas para que a gente possa estar ali testando, testemunhando o nosso aprendizado, mas não mais as expiações. Não há mais necessidade de expiações. Já nos mundos ditosos e felizes, definitivamente não existe sequer uma centelha do mal. O bem se sobrepõe totalmente sobre o mal. E ali começamos a experimentar a verdadeira felicidade. Felicidade essa que será plena quando chegarmos aos mundos celestes e divinos, os mundos onde são habitados pelos espíritos perfeitos, os espíritos crísticos, como Jesus. Não naquela felicidade plena, contemplativa, como se dizia antes, deitado sob as macias nuvens ao som das harpas dos querubins. Não, muito pelo contrário, pois a felicidade dos espíritos perfeitos está
em ser um trabalho dinâmico e permanente para auxiliar a todas as ordens, as demais ordens de espíritos que consigam chegar também à perfeição. Para que a gente possa mastigar, compreender um pouquinho melhor como acontece esse processo evolutivo pelas escalas dos mundos, vamos aqui fazer uma comparação bem grosseira, mas acredito que prática, comparando as 5 categorias de mundo com o ensino aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o ensino dividido atualmente em pré-escolar, depois vem o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e as graduações, onde tem a culminância no pós-doutorado. Vamos assim imaginar que o ensino pré-escolar são os mundos primitivos. O ensino fundamental, estamos nos mundos de provas e expiações e vamos ali cursar tantos anos necessários para nos habilitarmos ao ensino médio, que é o mundo de regeneração, depois o ensino superior, ditosos e felizes, e finalmente, ali na culminância, chegando um dia ao pós-doutorado dos mundos celestes divinos. Como é que funciona o sistema escolar? Como é que a gente passa de uma série para outra? Por exemplo, no ensino fundamental, que é similar ao que, no nosso exemplo, estamos aí no planeta Terra. Como é que nós passamos de um ano para o outro? Quando nós conseguimos nota de aprovação, nota mínima de aprovação necessária em cada uma das matérias daquela série. Seja português, matemática, ciências, seja o que for. Nós precisamos ter aprovação em todas elas para que tenhamos o direito de passar para a série seguinte. O que acontece quando a gente chega no final do ano e ficamos lá em 1 ou 2 ou 3 matérias? Se ficamos por uma nota muito próxima da aprovação mínima, nós temos o direito a fazer uma dependência, cumprir uma dependência, no meu tempo de colégio chamava-se recuperação, e prestar mais uma prova para atestar que conseguimos o nível de nota mínimo necessário. Ótimo, conseguimos acompanhar a nossa turma para o ano vindouro, para o período vindouro. Mas quando nós não conseguimos, em umazinha que seja, somos obrigados a repetir toda a série, quantas vezes forem necessárias, até que consigamos a aprovação plena de todas as matérias daquela série, e vida que segue, estaremos já na nova série. E para mudar do ensino fundamental para o ensino médio, o critério é o mesmo. Precisamos passar com toda a média positiva no último período do fundamental. Todos aqueles alunos que conseguirem atingir a média mínima, a nota mínima necessária em todas as matérias, automaticamente já estão graduados para a matrícula no ensino médio. A mesma coisa acontece entre as 5 categorias de mundo. Para que nós possamos evoluir dentro de um mundo, nós vamos a cada reencarnação, nós vamos ali burilando, aprendendo, provando, fazendo, até que tenhamos todas as condições necessárias para passar para a série vindoura e, no final, passarmos para o novo mundo, que, no caso, nós estamos falando do mundo de regeneração. Agora, vamos imaginar, ainda no exemplo do ensino, a seguinte situação. Numa determinada cidade, numa determinada região, existe uma escola fundamental, onde os jovens estão todos ali cursando, e os dirigentes da escola percebem que um grande contingente dos seus alunos estão muito bem.
estão garantindo a nota de acesso ao ensino médio. E que um outro pedaço está por bem pouco, tem muita chance de conseguir. E uma outra parte, esses não tem jeito, esses não vão conseguir passar. Os dirigentes daquela escola, sabendo que naquela região não existe disponibilidade de uma escola de ensino médio, eles resolvem por bem transformar aquela escola de ensino fundamental numa escola de ensino médio, subir o nível da escola. Assim, todos aqueles alunos que já estão com notas aprovadas, automaticamente já estão matriculados na nova escola de ensino médio. Não precisarão ir para outras cidades, para outras regiões, buscando uma escola de ensino médio. Passou a ter ali. No entanto, deixará de existir a escola fundamental. E o que fazer com aqueles alunos que não foram aprovados? Eles precisarão repetir ainda o estudo fundamental. Mas não existe na região uma outra escola fundamental. Mas existe sim uma escola de ensino pré-escolar, na mesma condição, se elevando para fundamental. Deixará de ser pré-escolar e passará a ser fundamental. Então, todos aqueles alunos começarão a cursar a primeira série do ensino fundamental. Aqueles repetentes, eles terão que cumprir desde a primeira série, o que até será útil para aqueles novos alunos do ensino fundamental, pois além dos professores que estarão ensinando as matérias, a grande parte das matérias, aqueles alunos repetentes já conhecem bem e vão auxiliar naturalmente os seus colegas no aprendizado, com as novas ideias, tirando dúvidas, isso e aquilo. É exatamente assim que ocorre a transição planetária. A Terra, ela está em pleno processo de transição planetária, desde meados do século passado, onde deixaremos de ser um planeta de provas e expiações e passaremos a ser um planeta de regeneração ou regenerador. Aqueles entre nós que conseguirem as condições mínimas exigíveis para o mundo de regeneração, estaremos automaticamente matriculados, continuaremos na Terra. Já aqueles que estão ainda ali por pouco, estamos tendo as oportunidades de conseguirmos dar aquela puxada final, tá, na nossa dependência, na nossa recuperação e garantir este acesso. Já aqueles que estão muito longe de conseguir, não conseguirão, muitos deles já estão sendo amorosamente transferidos para outros mundos que estão num processo similar, subindo de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Este processo que nós estamos passando hoje aqui é a segunda vez que nós passamos por ele. A primeira vez foi quando nós éramos no mundo primitivo, a Terra como mundo primitivo, e se elevou ao mundo de provas e expiações. Éramos extremamente ignorantes, pouca capacidade de raciocínio, não tínhamos intelectualização nenhuma e começamos tudo de novo no mundo de provas e expiações. Ocorre que, àquela mesma ocasião, e quando a gente fala em mesma ocasião a nível de universo, a gente não está falando o mesmo ano, e sim os mesmos séculos ou milênios, conforme venha nos informar o benfeitor Emmanuel, na linda obra Caminho da Luz, na distante constelação do Cocheiro, na estrela, num orbe ligado à estrela Capela, distante
distante daqui, 60 anos-luz. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós olhamos para o céu e identificamos o cintilar minúsculo de Capela, aquela luz saiu de lá há 60 anos e só agora chegou aqui. Só para a gente ter uma noção dessa distância. Lá havia um mundo, um planeta, que estava na situação similar ao que nós estamos hoje, subindo de provas e expiações para a regeneração. No entanto, alguns milhões de habitantes não conseguiram o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento ético mínimo necessário, a permanecerem em Capela como um novo mundo de regeneração. Assim, os administradores do universo deliberaram que deveriam ser transferidos amorosamente a um outro mundo que estivesse entrando no processo de provas e expiações, ou seja, de mundos primitivos para mundos de provas e expiações. E era o caso da Terra. Esses espíritos, esses milhões de espíritos, foram migrados para cá e foram recebidos amorosamente, ainda na erraticidade, pelo Mestre Jesus. Jesus que os recebeu amorosamente, apresentando o trabalho que continuariam a cumprir provisoriamente na densa atmosfera da Terra e que tivessem confiança, pois jamais estariam sós. Seus emissários de luz os seguiriam ao longo dos anos, ao longo dos séculos, estimulando-os, intuindo, e que ele mesmo, hora que fosse necessária, viria à matéria para auxiliar a humanidade no processo evolutivo. E a partir dali, começaram aqueles nossos irmãos oriundos de Capela, começaram a reencarnar na Terra. Formaram as 4 raças adâmicas. O nome adâmico vem da referência bíblica de Adão, a família de Adão que veio se desenvolvendo de uma forma mais positiva que os demais e foi acabando estimulando o restante. As raças adâmicas vieram trazendo em suas consciências, em suas memórias ocultas, todo aquele desenvolvimento intelectual que já tinham obtido em Capela. Então, tiveram a figura de nos auxiliar, nós que estávamos como aqueles alunos do pré-escolar iniciando no primeiro ano fundamental, éramos nós, muito primitivos ali, e esses povos, as raças adâmicas, vieram a nos auxiliar, nos impulsionando o desenvolvimento da humanidade nos diversos aspectos. São elas, as raças, os povos egípcios, a raça egípcia, os povos de Israel, os hebreus, os hindus e os árias. Cada grupo desse com as suas características. Os povos egípcios, a raça egípcia, era extremamente intelectualizada e era aquela que trazia os menores débitos perante a justiça divina. Tanto é que foram eles os mais rápidos a cumprirem os seus objetivos e irem regressando amorosamente à Capela. Isso é um detalhe importantíssimo. A bondade de Deus é tamanha que quando nós somos obrigados a migrar para um outro mundo, para continuar o nosso processo evolutivo, até que atinjamos o nível necessário daquele que estaria no nosso mundo, nós não somos transferidos aleatoriamente para qualquer mundo para continuar o processo evolutivo.
A bondade infinita do Pai faz com que nós voltemos a conviver com os nossos amores, voltemos ao nosso mundo de origem para que possamos continuar ali junto à nossa família espiritual. Os egípcios, a raça adâmica egípcia, trouxe como forte característica a fé, inicialmente nos seus deuses, e a partir de determinada dinastia, o monoteísmo, a fé em Deus. A total crença na pluralidade das existências. Eles já tinham isso. A sua contribuição intelectual para o desenvolvimento da humanidade veio através de diversas frentes. Através da agricultura, com sistemas de irrigação, veio através das artes, da astronomia, que já conheciam, veio através do comércio, do direito, da escrita, da matemática, da medicina e até mesmo nas técnicas de construções navais. Impulsionaram a civilização. Foi aquele apogeu que até hoje muita gente não entende como a civilização egípcia conseguiu fazer aquelas obras faraônicas e rapidamente, em questão de muitos séculos, de milênios, eles chegaram e depois sumiram como civilização de apogeu egípcio. Já o povo hebreu, o povo de Israel, também veio com uma forte característica intelectual. No entanto, eles tinham como uma característica muito forte a confraternização somente entre eles. O que fez com que a raça hebreia, eles não tinham a miscigenação de raças, pois historicamente eles vinham se reproduzindo somente entre eles. Se pararmos para lembrar, até hoje, os judeus mais ortodoxos, eles valorizam muito o casamento entre eles. Traziam uma forte valorização religiosa, o monoteísmo forte, um idealismo também muito forte, e trouxeram também uma forte característica que vemos inclusive até hoje, de muita valorização da posse e do poder. Motivo pelos quais eles não conseguiram a aprovação lá em Capela para o mundo de regeneração. Temos ali, dentre o povo hebreu, a figura de Moisés. Moisés que recebe de um emissário de Jesus os 10 mandamentos que serviram de base para o aparecimento das leis morais. E que 1.200 anos depois, o próprio Jesus viria para substituí-los pela lei do amor. Já os povos hindus, esses ocuparam, os povos egípcios ocuparam ali o norte da África, a região de aquela proximidade do Oriente Médio, a mesma coisa os hebreus. Os povos hindus ocuparam os planaltos da Índia, tinham como forte característica um atavismo, uma herança de orgulho e vaidade religiosa fenomenal. Motivo pelo qual tiveram que migrar para cá e não terem permanecido em Capela. Esta vaidade, esse orgulho religioso era tão forte que deu origem ao sistema de castas sociais religiosas da Índia, existentes até hoje. A sua grande contribuição para o impulso da humanidade foi através da escrita, pois o sânscrito era uma escrita sagrada
utilizada pelos hindus. E do sânscrito teve a variação como base para as principais línguas da raça branca. Os árias também ocuparam as planícies da Índia. Tinham muita semelhança aos hindus. No entanto, não possuíam esta forte valorização de orgulho, de vaidade religiosa. O seu lado religioso já era bem brando, bem tranquilo. Tinha como característica também o sânscrito, que serviu de base para a criação das demais línguas, das demais escritas, mas tinha como característica forte ser um povo nômade, um povo que estava sempre procurando novas áreas para se estabelecerem. E assim saíram da Índia, começaram pelas planícies da Pérsia e ali por toda aquela região em torno do Mediterrâneo e foram subindo ao longo de milênios, ao longo de séculos e milênios, foram subindo para os territórios que futuramente seriam a Europa. Uma outra característica bastante marcante dos árias, também conhecido como arianos, era a extrema facilidade de confraternização com os povos que eles iam encontrando neste processo migratório. Então a miscigenação de raças era algo natural, mas eles eram tão fraternos que começavam a haver casamentos de áreas com as pessoas das outras espécies que iam encontrando pelo caminho. Daí, eles serem os responsáveis pela criação das diversas raças brancas. Os celtas, por exemplo, os celtas, os germanos, os povos latinos, os escandinavos, enfim, eles foram os grandes miscigenadores, tá, do gene branco por toda aquela área. A sua contribuição no impulso socioeconômico da humanidade foi através de uma forte estrutura de agricultura organizada, voltada para o sustento e comércio, tá? Como também na parte da organização das línguas. Assim, nós nos beneficiamos naquele processo de transição planetária que migramos de planeta primitivo para provas e expiações. E hoje estamos exatamente na mesma condição desses 4 povos adâmicos. Estamos aqui para continuarmos na Terra ou sermos migrados para um outro mundo primitivo, evoluindo para provas e expiações. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, mais precisamente no exemplar de dezembro de 1863, ele veio a nos informar os 6 períodos que o Espiritismo cumpriria na humanidade. São eles o período da curiosidade, o período filosófico, o período da luta, da religiosidade, o intermediário e regeneração. O primeiro período, o período da curiosidade, Allan Kardec determina como data inicial o dia 31 de março de 1848, quando ocorreu o fenômeno em Hydesville, no estado de Nova York, na casa da família Fox, onde ali foram oficialmente abertos os canais de comunicações dos fenômenos mediúnicos em todo o mundo. Fenômenos mediúnicos que sempre existiram na história da humanidade, mas de uma maneira mais contida, de uma maneira mais pontual. Mas a partir daquele 31 de março de 1848, abre-se nos 4 cantos do mundo os fenômenos mediúnicos. Nós, espíritas, temos por hábito afirmar que
coincidências em fatos relevantes não são coincidências. Não acontecem por acaso. Naquele mesmo dia, 31 de março de 1848, do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, um importante filósofo à época, Karl Marx, pai do marxismo, base de ideias, de ideologias como o socialismo, o comunismo, ele discursava a uma multidão quando verbalizou que ele, um ateu de carteirinha, verbalizou que as religiões não passavam do ópio das massas, fazendo um comparativo grosseiro de que as religiões nada mais criavam do que uma dependência psíquica no ser humano. Ele, que era ateu, achava isso. E a resposta veio na mesma noite, quando se abrem os canais de comunicações. Allan Kardec, esses canais de comunicações, que foram num crescente, principalmente entre 1853 e 1855, nos principais salões da Europa, os fenômenos das mesas flutuantes, as mesas girantes, as mesas que eram erguidas pelos espíritos, aquilo se tornou um frenesi. Quem mais não queria ver, assistir os fenômenos? Kardec mostra que isso não aconteceu por acaso, e sim uma ação dirigida, coordenada pela espiritualidade superior, para que neste período, através da curiosidade, formasse na consciência da humanidade a ideia firme sobre a imortalidade da alma, já que eram os espíritos que faziam aqueles fenômenos, a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre os dois mundos. Já o período filosófico, o segundo período, Allan Kardec data o seu início de 18 de abril de 1857, data de lançamento do Livro dos Espíritos. Nas galerias Orleans, no coração de Paris, são colocados a vitrine da livraria Dante, os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos. Ali, a pedra fundamental da doutrina a ser apresentada, a ser revelada pelos Espíritos, ampliando a nossa capacidade de fortalecimento da nossa asa da intelectualidade. Todas as obras kardecianas importantíssimas, mas não se parou por ali. E até os dias de hoje, são muitos milhares de livros fornecidos através de psicografias pela espiritualidade, nos dando todo esse manancial de esclarecimentos que vem nos preparando cada vez mais para a nossa intelectualização, mas ao mesmo tempo vem com todo o conteúdo da lei de amor de Jesus, ao mesmo tempo ampliando as nossas capacidades éticas morais. E quanto mais nós nos desenvolvemos ética e moralmente, maior se torna a nossa capacidade de amar. O amor vai se fortalecendo à medida que nós nos conduzimos cada vez de uma forma mais retilínea, mais ética, mais moral. Já o terceiro período, o período da luta, Allan Kardec vem a dar a data inicial no dia 9 de outubro de 1861, data em que ocorreu o Auto de Fé de Barcelona. O Auto de Fé de Barcelona, só para a gente relembrar, àquela ocasião, o controle, o poder sociopolítico da Igreja Católica no mundo era muito grande. E nenhuma obra literária, fosse de qual fosse o conteúdo ou estilo, ela poderia ser publicada sem o selo de aprovação da Igreja. Toda obra, fosse um romance, a obra teria que ser levada a um censor da Igreja, que iria lê-la e ia dar ou o selo de aprovação
ou colocava ela numa lista chamada Index Proibitório, que jamais poderia ser publicada. E todas as obras de Kardec, ele teve que levar à apreciação do censor em Paris e obteve a aprovação de todas elas, muito provavelmente pelo auxílio, pela influência dos bons espíritos junto àquele censor. Nunca viu nada demais que viesse a agredir a qualquer coisa. No entanto, em 1861, um livreiro da cidade de Barcelona, na Espanha, encomenda 300 obras de Kardec. E quando aquelas obras chegam a Barcelona, o bispo de Barcelona, Dom Palau, manda que fossem confiscadas. E não só confiscadas, ele queria fazer ali uma atitude exemplar contra o espiritismo. Condenou-as como se fazia na Inquisição, onde as pessoas eram condenadas a queimar na fogueira, naquele local apropriado, onde as pessoas eram ali executadas na fogueira. Os livros seriam queimados nas fogueiras da Inquisição. Mas como ele queria um espetáculo, com direito à data marcada, convite às autoridades e liberdade ao povo que assistisse à cremação daquelas obras, cujo o estilo era mantido fidedigno, o carrasco vestido a caráter como carrasco. Allan Kardec possuía o selo de autorização. Pensou em entrar na justiça para impedir. Hoje não era a autorização da Igreja Católica da Espanha, mas era da Igreja Católica da França, e é uma coisa só. No entanto, o seu mentor lhe diz: deixe estar. Deixe estar. A propaganda será mais positiva do que negativa. E assim ocorreu. As obras foram queimadas naquele espetáculo e aquilo romperam as fronteiras e as maiores cidades, as grandes cidades de toda a Europa. Quem mais não queria saber que obras eram aquelas queimadas por Dom Palau? O que é proibido é cobiçado. E as encomendas passaram a vir em grande número de todas as cidades, dando uma alavancada muito grande na distribuição, nas vendas das obras kardecianas, ou seja, numa alavancada na divulgação do espiritismo. Um fato curioso é que alguns meses depois, Dom Palau desencarnou. E 2 anos depois, numa sessão mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, ele se apresenta. Se apresenta para pedir desculpas pelo que ele havia feito, pois não tinha ideia da importância daquelas obras para a humanidade. O 4º período, atribuído por Kardec ao Espiritismo, vem a ser então um período religioso, justamente pela soma desses 3 períodos anteriores, tá? Onde a doutrina espírita se apresenta como ciência, como filosofia e como religião, que atua à medida que a espiritualidade vem explicando o porquê somos todos iguais como filhos de Deus e ao mesmo tempo tão diferentes, porque uns sofrem mais do que os outros, porque um tem mais oportunidades, outras menos. E ali tudo se explica claramente, e associado a isso, o mais perfeito código de ética moral, a lei de amor, torna-se indubitavelmente uma religião consoladora, uma religião sem altares, uma religião sem intermediários entre a criatura e o Criador. Não precisamos de intermediário, pois comunicamos-nos com o alto através da oração e recebemos dele a resposta através da inspiração. Até aí, Allan Kardec acompanhou encarnado, mas já disse os períodos que viriam. O 5º período e período intermediário. O período que se reuniriam os 4 períodos anteriores, e com base exatamente em tudo que os 4 períodos forneciam, nos dariam as condições de viabilizar a nossa caminhada no processo para o mundo de regeneração,
o processo rumo ao mundo de regeneração. É o quinto período que nós estamos vivenciando. Estamos na caminhada ao mundo de regeneração. Ao final da explicação do quinto período, Allan Kardec afirma a seguinte frase, abre aspas, não procurais os sinais nos céus, pois estão todos ao vosso redor e surgem de todas as partes. Fecha aspas. Quais sinais? Os sinais do trâmite, da transição para a regeneração. Os sinais que vêm acontecendo desde a meados do século passado, onde desencarnações em massa, onde muitos irmãos, como André Luiz explicou a Chico, lá na primeira metade, por volta da metade do século passado, de que muitos irmãos que estavam distantes para a regeneração já estavam sendo amorosamente migrados a outros mundos. E que tantos outros espíritos mais desenvolvidos que nós estavam em processo contínuo de reencarnação para que pudessem nos auxiliar nessa tomada, nessa toada final ao mundo de regeneração. Olhamos hoje aos quatro cantos do mundo crianças que nascem que vêm a nos surpreender pela sua capacidade intelectual, natural. Crianças que trazem conceitos éticos, morais fortalecidos e que vêm a nos impulsionar. São muitos milhares de espíritos um pouco mais evoluídos que nós que estão reencarnando para que possa engrossar esse nosso caldo a caminho da regeneração. Além disso, tantos outros espíritos benfeitores estão também reencarnando para nos auxiliar nesse processo final rumo à regeneração. Alguns deles bem conhecidos e que eles revelaram isso. No caso de Emmanuel, por exemplo, quando se despediu de Chico, dizendo, Chico, não mais aparecerei para você, pois estou me preparando para reencarnar. Aqui mesmo no Brasil, no interior de São Paulo, com a missão de auxílio à regeneração voltado para a educação. O que ocorreu por volta do ano 2000, ou seja, está hoje com seus 21 anos. E com certeza fazendo um bom trabalho. Joana de Ângeles, que verbalizou a Divaldo Franco, que tão logo encerrasse a atual missão dela, que é ser guia espiritual de Divaldo, ela já estaria programada para reencarnar, para auxiliar no processo da regeneração, sob coordenação de Francisco de Assis. Então nós sabemos, nós vemos pelas apresentações, são os espíritos, a pleiade de Jesus trabalhando para nos auxiliar, para que não percamos esta oportunidade. Espero, não que eu tenha nada contra a chegada de Joana, mas espero que demore um pouquinho para a gente ter um pouco mais de Divaldo com a gente, né? Mas está aí, nesse processo. E então, por fim, o sexto e último período, anunciado por Kardec, chegaríamos, o Espiritismo, chegaríamos à regeneração. Um mundo onde todos os habitantes só desejam bem. Um mundo na regeneração que, através dos 5 períodos anteriores, conseguimos afastar, destruir todos os obstáculos à implantação da nova ordem determinada pelo Pai, a ordem da regeneração. Mas nós precisamos, sim, estar atentos. Primeiro, a pergunta que não quer calar. Quanto tempo falta para a regeneração? Está ali na esquina? É já? Não sabemos. Nenhum espírito superior iria nos informar a data da regeneração, qual será, quando vai acontecer, porque ele estaria infringindo uma lei divina, a lei do livre-arbítrio. Pois a partir do momento que nós temos uma informação com data, a gente já muda o nosso comportamento por conta
Luiz Cláudio, daqui a 15 dias você vai ganhar na Mega Sena sozinho. Eu já começo a gastar hoje. E vai que chega lá e não ganha. Estou perdido. Então, se nós vamos, você vai ser daqui a 15 dias, todo mundo hoje vai querer conseguir a sua asa de anjinho. De uma maneira forçada, quando tem que ser uma maneira natural. O processo existe. O processo não vai ser assim no estalo. Os sinais estão nos mostrando isso. Estamos assim, estamos numa planície e vamos para um planalto. Mas não vamos dar esse salto num estalar de dedos. Nós estamos caminhando por uma longa serra, sempre serpenteando, onde nós elevamos 1 centímetro a cada metro, para que um dia chegaremos no final da serra, estaremos na regeneração. O que nós não podemos e não devemos é cruzar os braços e aproveitar essa oportunidade final de verificar se a gente está dentro da média já boa ou se falta ainda alguma matéria que a gente tem que resolver. Não só para nós, mas para aqueles que nos cercam, os nossos amores, as pessoas a quem queremos bem, para que possamos ter a alegria de caminharmos todos juntos, não ficar ninguém para trás. Mas se ficar, paciência, dentro de alguns séculos estaremos de volta, todos juntos. Assim nós precisamos ficar atentos à nossa reforma íntima diária, à nossa autoanálise diária, para ver onde a gente ainda está com o pezinho nas coisas que inviabilizariam o acesso à regeneração. Exemplo maior, a nossa capacidade de odiar. Mas eu não odeio ninguém. Será que não? Será que não? Será que nós ainda reagimos de forma odienta em determinadas provocações? Os nossos irmãos das trevas sabem disso. Porque o ódio nunca está sozinho, o ódio sempre vem acompanhado do orgulho, da vaidade, do desejo de vingança, da impaciência, da intolerância. Tudo isso é inviável no mundo de regeneração. Então, fiquemos atentos quanto às nossas reações. Hoje, existe uma ferramenta que é excelente para distribuir o bem, mas é tão eficientemente usada para o mal, que são as mídias sociais. A gente recebe no WhatsApp um escândalo sexual, uma cena de violência, um fake news dentro de uma hostilidade política, e nós distribuímos aquilo para todo mundo de uma forma odienta. Mas quando a gente recebe uma mensagem edificante, a gente escolhe meia dúzia de pessoas que a gente vai mandar. Porque a gente tem medo que o restante ache que a gente é bobão, é religioso, aí só passa coisa bonita. Porque nós ainda temos esses resquícios. Estamos entrando num período perigosíssimo, que é o período de eleições. Onde nas últimas eleições todos nós testemunhamos grupos que foram desfeitos, famílias que romperam laços por causa de antagonismos políticos. É uma lei divina o livre-arbítrio. Cada um tem direito à sua opinião, à sua ideia, mas contanto que respeite a ideia alheia. Assim, seja vascaíno ou flamenguista, seja brasileiro ou argentino, seja Bolsonaro ou petista, seja qual for o sexo, qual for a raça, qual for a religião, nós precisamos reagir de forma harmoniosa às ideias divergentes. Finalizamos lembrando que o Espiritismo é a doutrina que traz de volta o cristianismo primitivo, redivivo, de amor, de caridade, de humildade. E o cristianismo é a doutrina do acolhimento e amor incondicional. Pensemos nisso, policiemos as nossas ações e as nossas reações para não deixar que os resquícios do mal nos inviabilizem de estarmos daqui a pouco, todos nós juntos, num novo mundo, num novo colégio
e sob a tutela do mesmo Mestre amado, Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez.